Olá, estamos de volta com Administrar, o canal de educação executiva feito para você que busca atualização e, assim como nós dois, gosta de gestão e gente. E eu já te faço uma pergunta. Você sabe que eu adoro uma pergunta. Você já fez o seu checklist do planejamento estratégico? O que é isso, William? Carol, o checklist nada mais é do que uma lista de verificação. Você pode imaginar assim, lista de verificação, o que isso tem a ver com planejamento? O checklist ele é fundamental. Você observa a checklist em todos os lugares onde você vai. Por exemplo, eu sempre cito essa questão do checklist. Você manda arrumar o seu veículo. Você vai aqui numa loja, numa oficina ali da esquina. Lá não tem padronização de nada. Tudo é feito de qualquer jeito. Você leva esse mesmo veículo numa autorizada, você percebe que eles têm um checklist. Se você vai levar o seu carro, a sua moto, o seu veículo automotor, eu cito isso sempre porque é visível, todo mundo percebe isso. Desde a limpeza, do atendimento, tudo é diferente. Por quê? Porque lá existem padrões e lá existe um checklist. Então, a quilometragem lá, sei lá, uma revisão de 10 mil quilômetros, tem um item a ser verificado, ou os itens a serem verificados. Então, se faz um checklist, isso é fundamental para que você possa fazer isso. No planejamento estratégico, eu gosto muito de citar os itens elaborados por uma empresa de consultoria bastante conhecida, a empresa de consultoria Pittencourt. Eles elaboraram 11 itens, e esses itens que a gente quer passar para você durante esse vídeo. Então, o primeiro deles é o quê? Alinhamento de expectativa. Onde queremos chegar? Primeira questão é essa. Se você verificar, a maioria das nossas empresas, eles nasceram e não pretendem morrer. Eles querem se tornar perenes, mas eles não sabem como chegar lá. Eles não se planejam para isso. E é fundamental ter isso em mente, onde queremos chegar. O segundo item aí que eu quero falar é o entendimento do mercado. Quais são as oportunidades? Ao criar um negócio, desenvolver um produto ou um serviço, você precisa verificar essa questão. Há oportunidades? Há alguém querendo consumir esse produto ou esse serviço? Tem demanda para isso? Tem demanda? É viável? Perfeito. Esse é o segundo. O terceiro, eu falaria aí da capacitação interna. Isso é fundamental. A gente já falou num outro vídeo sobre isso e voltamos a falar sobre essa questão, né? Treinamento. Eu preciso treinar minha equipe, e muito bem treinada e remunerar adequadamente, porque quando você treina para melhorar a operação. Esse é o objetivo do treinamento, fazer com que o colaborador faça melhor aquilo que ele já faz. Então, se eu estou produzindo mais, estou tendo um rendimento melhor, automaticamente eu preciso de uma remuneração adequada para isso, porque se você não fizer, o seu concorrente fará. Então, ele vai largar essa empresa e vai para outra empresa concorrente. O quarto item, definição de papéis e desdobramento. Quem, como e quando. Isso é fundamental. Isso, nós começamos a falar isso, ou começou-se a falar sobre essa questão do desdobramento lá em 1900, com Taylor. Taylor começa a falar essas questões, a questão dos papéis, quem vai fazer o que, quando, como. Isso é administração científica. A partir da cientificidade dessa nossa profissão chamada administração, começou-se a trabalhar essas questões. Olha quanto tempo está se tratando disso e até agora não aprendemos a desenvolver esse quarto item, que é a definição de papéis. Quem vai fazer o quê? Mais tarde, começa com o Taylor, mais tarde o Fayol vem e determina isso, né? É a partir daí que começa a questão dos cargos, organograma, quem vai fazer o quê, quem tem que responder a quem. O quinto item é o controle. Esse controle ele nos leva a traçar planos, ou seja, eu preciso de planos. O plano A não deu certo, eu tenho que ter o plano B, plano C, plano D, eu preciso. Mas de repente o plano A não vai dar certo mesmo. E aí eu vou fazer o que se isso ocorrer? Então no checklist isso é fundamental. Então o quinto item é essa questão dessa estratégia, né? Do controle, o plano B, os ajustes que eu tenho que fazer. O sexto item é a apuração dos resultados, né? O que é ideal e o que é real, né? Nós temos que ter parâmetros, métricas, para poder verificar se a gente está conseguindo atingir o que nós nos dispomos a fazer.
Perfeito. O 7º item é a definição de missão, visão e valores. Eu preciso definir onde eu estou e onde eu quero chegar, como chegar e pautado em que valores. O 8º item é a respeito ainda de indicadores dos resultados, né? Eu tenho que analisar caixa. E aí é um horário que eu penso muito normalmente no consultor contador, não é? Isso. Que pode nos ajudar muito nesse aspecto. Isso é uma questão que parece bobagem, mas acompanhamento é fundamental. E os indicadores, se você observar, os nossos empresários, a maioria deles não sabem trabalhar com indicadores. Ou seja, eles estão andando e eles não sabem como estão andando. Por isso que muitas empresas quebram. E se você perguntar para a maioria desses fracassados, desses negócios fracassados, você vai perceber e fazer a pergunta: por que você quebrou? Ele não vai saber te responder. Então os indicadores, eles são exatamente para acompanhar se está dando certo ou não da forma que a gente planejou anteriormente. E aí o 9º item, nós já temos esses indicadores, aí a gente analisa se já estão positivos ou negativos. Diante desse cenário, eu vou estabelecer novas metas, né? De curto prazo, médio prazo, longo prazo. É um momento de você dar outra parada, né? São os marcos, né? Nos projetos nós temos os marcos, que são as paradas, para você analisar e verificar até se vale a pena continuar. Perfeito. Então, quando a gente falou lá no início de planejamento estratégico, no outro vídeo aí, nós citamos lá que ele é dividido basicamente em 3 níveis: o estratégico, tático e operacional. E cada um desses exige uma temporização. Então eu tenho um indicador a longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. E eu preciso estar acompanhando o tempo todo para saber se isso está acontecendo de fato da forma que deveria acontecer. Você já até antecipou o 10º item, né? Que é a definição do plano de ação tático, né, estratégico e operacional. Você pode aplicar um 5W2H. Esses planos de ações, existem ferramentas já específicas para você trabalhar isso, que é a ferramenta 5W2H, que nós iremos falar também, abordar especificamente essa ferramenta num outro vídeo mais à frente. O 11º item trata de revisões periódicas. Revisões é muito interessante. Eu volto a falar do veículo novamente. No veículo a sua moto, o seu carro, ele vem com um manual e nas últimas páginas está lá elencado quais os dias das revisitações à concessionária. Isso está lá no seu manual. Não é só ele. O ventilador, qualquer equipamento que você tem, eles precisam de revisões. As manutenções, é só lembrar de manutenção. Tudo é preciso de revisão. Então, aquilo que eu fiz, eu vou revisar novamente. Como é que está saindo? Será que eu fiz da forma que era correta? Muitas vezes o seu veículo para por falta de revisão. Você não fez revisão e aconteceu um determinado erro. Quebrou. Quebrou por quê? Você não fez a revisão. Então, esse plano que nós estamos falando agora, esse checklist, eu estou comparando sempre aqui com uma máquina que é mais palpável, você consegue visualizar melhor, mas dentro de um planejamento eu preciso desses 11 itens que nós elencamos agora, que eles são fundamentais para dar vida a esse projeto e fazer com que ele se conclua da forma que você planejou. E aí, já consegue fazer seu checklist do planejamento estratégico? É bem interessante, não é? E para o próximo vídeo nós vamos falar sobre os cupidos das vendas. Já ouviu falar? Pois é, nós fizemos uma descoberta. Sabia que todos nós somos vendedores? Os administradores são vendedores, os médicos são vendedores, os engenheiros são vendedores. E nós vamos falar desse assunto no próximo vídeo. Nos acompanhe pelas redes sociais, se inscreva no canal e o nosso recado. Vem com a gente administrar.